Fala, meus queridos, estamos começando mais um Agro é Bio e hoje temos outro convidado especial, um parceiro aí que a gente conheceu nesse mercadão do agro aí que vivemos. Hoje estamos aqui com o Vladimir Grau, tudo bem, meu querido? Obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer vir aqui no seu podcast, né? Você que Eu já que agradeço. foi no nosso podcast, retribuir e está aqui batendo um papo de novo contigo. Excelente. Eu que agradeço, Vladimir, pessoal. Vladimir é um cara, um profissional exemplar. Hoje ele está como diretor comercial da Albion, uma empresa aí que eu tive o prazer de conhecer por dentro. Conheci ali o pessoal do administrativo, conheci toda a estrutura deles e achei sensacional. E por isso chamei ele aqui hoje para dividir com a gente um pouco desse mercado de biotecnologia, de bioprocessos, né? Que a Albion é uma das referências hoje do mercado. Não é não, Vladimir? Sem dúvida, Thiago. É assim, a gente, quando iniciou essa jornada com a Albion, a gente nem imaginava que a gente ia entrar tão a fundo em alguns setores como o agro, por exemplo. E agora, como está aqui, né? O agro é bio. O agro é bio, o agro é bio, o agro é vida, né? Sem dúvida. Ô, Vladimir, eu vou começar perguntando aí. O Vladimir, para quem não sabe, ele é químico de formação, né, Vladimir? Sim. E como que um químico veio parar nos biológicos? É uma ótima pergunta, né, Thiago? Quando eu falo minha formação, o pessoal até estranha um pouco, porque quando eu fiz química, eu estudei lá em Londrina. Com 18 anos, quando você vai fazer faculdade, você nem sabe, na verdade, o que você quer ou o que você vai fazer da vida. Mas eu tive a grande oportunidade lá na época da faculdade de fazer estágio na Embrapa Soja, que é uma grande referência no mercado, no nosso país, em pesquisa. E foi quando eu comecei a entrar um pouco nesse mercado do agro. Saindo de lá, eu fui trabalhar numa usina, numa grande empresa que produz açúcar e álcool, na parte de fermentação. E aí foi a hora que eu entrei no bio também, na parte de biotecnologia. Diretamente. Isso. E de lá foi que eu entrei, né? Você, como também é da área comercial, sabe como é que é. Quando a gente entra na área comercial, dificilmente a gente sai depois. Eu, com a minha formação, fui chamado para uma empresa para trabalhar na área comercial na venda de equipamentos. E foi ali que eu comecei a trabalhar com equipamentos para bioprocesso, até que depois eu conheci o Ricardo, que hoje é meu sócio. Ele fundou a Albion e me convidou a trabalhar na Albion. Então, essa foi a trajetória entre um químico que pisou no agro, entrou na parte de bioprocesso, entrou na parte comercial e hoje não me vejo fora mais dessa área, nem do agro, nem do bio. Não, excelente. Eu compartilho da mesma paixão. O comercial, o agro, o bio, né? É uma paixão que não vai sair da minha vida, eu tenho certeza. Não, Só se alguém me obrigar aí. Não, depois que esse bichinho pica a gente, aí não tem como. É fascinante, né? A área de bioprocesso, sou suspeito a falar, mas é fascinante porque a gente está trabalhando com vida também. Sim. Com a vida dos micro-organismos e no agro, o que eles interferem na vida das culturas, das plantas. Isso é muito bacana. O Vladimir falando do Ricardo, um grande abraço pro Ricardo. E eu vou convidar ele para vir aqui também. O Ricardo. Sem dúvida. O Ricardo tem que vir aqui conversar com você também. Eu participei do podcast. O Vladimir e o Ricardo, eles têm um podcast, chama Bioreator de Ideias. Então, segue aí também. É muito bom. Tem um episódio que eu gravei lá com eles. Eles gravaram com várias outras pessoas, consultores. E o Ricardo, tive o prazer de conhecer. Sensacional profissional, muito técnico. Sem dúvida. Vou trazer ele aqui também. Vou convidar ele para vir aqui também. Engenheiro de bioprocessos. Tudo de Ninguém bioprocesso. sabe o que era engenheiro de bioprocesso. Nem ele sabia, eu acho, quando se formou também. Ô, Vladimir, que bacana, cara. O agro realmente ele é muito apaixonante, né? A gente vive o agro todo dia, né? Você também. E você falou de bioprocesso, biotecnologia. O que é bioprocesso? O que é biotecnologia, pessoal? Vamos começar do começo, como nossos avós falam, né? Não, sem dúvida. Até o nosso podcast, né, o Bioreator de Ideias, ele vem com essa premissa, tentar explicar esses termos, a questão de bioprocesso, para quem é leigo. Aconteceu até um fato bem curioso. No primeiro episódio, eu pergunto para o Ricardo, como que você explicaria o que é bioprocesso para um frentista quando para no posto para abastecer? E não é, Thiago, que 2 meses depois eu estava no Mato Grosso, eu parei num posto com a camisa da Albion e é escrito Albion Bioprocesso. Desço do carro, o frentista fala, o que é bioprocesso? Nossa, lembrou do podcast? Não, na hora quase que eu falei, escuta o nosso primeiro episódio. Mas assim, né, pro público aqui do Agro é Bio, para a gente explicar de uma maneira assim, a compreender, né, imagino que quem hoje está no agro sabe o que é biológico. Não, e o público do AgroBio, vou te falar aqui, não é puxando o saco não, o pessoal imagina. Gabaritado, viu? Você vê diretores de usina, donos de empresa de biológico, o pessoal aqui vendo tudo do LinkedIn. Então, eu sei que assim, falar o que é o biológico não é necessário. O pessoal sabe o que é o biológico, sabe o que são os produtos biológicos.
E o bioprocesso é exatamente o processo para produzir isso. Para isso você precisa de equipamentos, precisa de uma estrutura e precisa de um conceito para a gente conseguir produzir. Enquanto que a biotecnologia é algo maior. A biotecnologia está em várias outras coisas que não é só esse bioprocesso. A biotecnologia está na produção de alimentos, está no estudo até mesmo da nossa genética. Então, algumas áreas da biotecnologia não envolvem bioprocesso, como, por exemplo, você fazer o genoma humano, que é um projeto bem famoso e bem conhecido, usou técnicas de biotecnologia, mas não de bioprocesso. Enquanto o bioprocesso está aplicado a tudo que é cultivo de células, fermentação. Ou seja, se você come um queijo, toma um vinho, você consome produtos de bioprocesso que a biotecnologia estudou. Tá. Então, vocês, na Albion, por exemplo, né, que você está à frente lá hoje, vocês mexem com, não só com água, vocês mexem com outros mercados. Sim, sem dúvida. É que, assim, alguns mercados, eles não requerem, às vezes, uma tecnologia tão alta para a produção dos seus produtos, como o queijo, o vinho que eu citei aqui, são, obviamente, processos não convencionais, mas que são simples até, de certa forma. Enquanto, quando a gente pensa na produção de biológico agrícola, você já precisa de produtos mais específicos para aquilo. Mas não só no agro. A gente também precisa de bioprocesso para produzir uma vacina. E isso é um mercado que a gente atua muito, seja uma vacina humana ou uma vacina animal. Para a produção também de probióticos, que são insumos que vão ser colocados em alimentos, que podem ser alimentos para animais ou para humanos, que vão trazer algum benefício para quem consumir, assim como até mesmo a produção de carnes ou outras proteínas dentro do bioreator. Isso é um mercado muito novo, onde o pessoal chama isso de carne cultivada, ou também de proteínas alternativas, ou seja, alternativas para aquelas proteínas que são mais comuns, né, do jeito que todo mundo conhece, né? Você criar o animal, abater e servir a proteína. Então, até isso se consegue produzir hoje dentro do bioreator e é também um mercado que a Albion atende. Legal. Vocês trabalham, vocês produzem, ajudam a produzir carnes em bioreatores? Isso, porque como que a gente ajuda? Né? A gente tem os equipamentos. Então, a Albion hoje, seja para uma biofábrica, para uma empresa que queira produzir o seu biológico, a Albion monta toda a estrutura dela, monta a biofábrica para o cliente, como seja também para uma empresa que quer fazer uma vacina animal ou para quem quer produzir uma dessas proteínas. Mas a Albion também tem uma estrutura aqui em Cajuru, a gente está falando aqui de Ribeirão, aqui pertinho, né? Para quem não conhece a grande Cajuru. Dentro de Cajuru tem a planta da Albion e na planta da Albion a gente tem uma biofábrica que nós mesmos fabricamos e nós chamamos de Albion Biotecnologia. Dentro da Albion Biotecnologia você pode trazer o seu produto para a gente terceirizar, para a gente produzir, ou no caso de um desenvolvimento mais disruptivo, a gente desenvolver esse processo juntos lá dentro. Então ali temos bioreatores da Albion de vários volumes para fazer esse teste ou até mesmo para produzir já para o mercado, para levar isso para o mercado. Entendi. E para os pecuaristas, não, que eu acho que quando a gente vê, escuta, né? Eu pensei isso agora. Ah, beleza, a gente tem o maior rebanho, né, mundial, né? De gado do mundo. E quando alguém aqui no Brasil está produzindo carne em bioreatores. Sim. Por quê e para quê? Exatamente, Thiago. Essa é a primeira pergunta que todos fazem, né? Quando eu ouvi, também fiz essa pergunta, falei, mas está faltando boi assim no mundo? Né? Ou isso vai, né, diminuir a quantidade de bois? Mas me explicaram, quem trabalha nessa área, e isso é um movimento global, não é só no Brasil. Então, sim, alguns países talvez tenham deficiência em produzir proteínas, mas a grande finalidade desse mercado, dos players que estão nesse mercado, é conseguir produzir uma proteína barata. Entendi. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso às proteínas convencionais pelo custo. A ideia é você conseguir produzir proteínas a um custo mais baixo para poder levar isso para o prato dessas pessoas. Hoje existe um fundo uma ONG, né, não governamental, que se chama Good Food Ingredients. Desculpa, Good Food Institute. GFI, GFI. Podem procurar na internet sobre esse grupo. Eles investem em empresas ao redor do mundo exatamente para buscar isso. Produzir uma proteína que possa chegar ao prato de todos. Ou seja, a pecuária não vai ser afetada com isso. Na verdade, a pecuária vai continuar existindo e cada vez produzindo mais. Só que vai ter outras opções para quem não tem condição de comprar a carne. Que
Que legal. Então, vocês, além de atuar ali na agricultura, vocês, de certa forma, são uns pecuaristas de laboratório, mais ou menos. Também tem isso. Mas é que a ideia na Albion sempre foi ser disruptivo e também ser inovador. Então, hoje, na empresa, a gente tem os processos convencionais, como eu citei aqui, para o agro, para a área de saúde animal, mas tem também as inovações. Então, isso é uma inovação. Existem outros produtos feitos à base de bioprocessos também, sejam pigmentos, corantes, até mesmo outros ingredientes. E até mesmo para o nosso mercado. Nós temos mesmo um equipamento chamado Biofabric, que é para você cultivar micro-organismos. No lugar de você fazer isso dentro de um bioreator, você faz dentro de um bioreator descartável, que é uma bolsa, onde você pode cultivar o micro-organismo e aplicar ele diretamente no campo ou fazer uma inoculação num outro Seria um bioreator. on-farm. Seria, por exemplo, um farm, porque não é um equipamento que requer alta capacitação para operar ele. Então, a ideia dele é exatamente ser disruptivo com o nosso próprio mercado. Então, Entendi. melhor a gente criar uma maneira de mudar o nosso mercado que esperar surgir no mercado e isso prejudicar a gente. Então, a ideia sempre foi inovar nesse sentido. Legal. Então, a gente não quer ficar estacionado produzindo a mesma coisa. E o mais importante, a ideia é entender cada vez mais o processo. Então, quando alguém traz uma ideia dessa, da proteína ou de um pigmento, alguma coisa assim, a gente quer entender para poder contribuir com esse mercado também. Entendi. Mas você falou do on-farm, a gente vai falar do on-farm ali na frente. Mas eu queria entender um pouco mais, por exemplo, bioprocesso, biotecnologia. Então, a biotecnologia, como você falou, ela é ampla, né? É complexa, ela é ampla. E como que é o mercado dela hoje no Brasil, Vladimir, o mercado dessa biotecnologia? O mercado da biotecnologia, ele não é novo no Brasil. Ele é mais novo que muitos outros. Mas a gente pode dizer que nesse século ele cresceu muito. Então, a biotecnologia sempre existiu em várias dessas áreas que a gente comentou. Há uns 15 anos atrás, a gente pode dizer que quem estava na crista da onda da biotecnologia eram os biocombustíveis. Então, a gente produzia álcool de segunda geração, etanol de outras fontes que não fosse de cana. Mas hoje, o mercado agro ele cresceu muito e ele ainda não chegou no ápice dele. Não, é só o começo, está no começo ainda. Exatamente. Eu lembro até que quando você foi no nosso podcast, a gente comentou disso, de que culturas ainda não aplicam biológico e podem ampliar a sua aplicação. Então, hoje, eu acho que o mercado de biotecnologia está em alta no Brasil, muito puxado pelo agro. Porque o agro ele demanda isso, o agro está buscando mais novidades. E se a gente for ver hoje, a gente ainda tem muito que explorar na parte de bioprocessos dentro do agro. Porque hoje, basicamente, a gente produz o micro-organismo e aplica. Existem várias outras coisas que a gente pode fazer dentro do bioreator com aquele micro-organismo para levar para o campo. Como, por exemplo, os subprodutos que ele produz, os metabólitos. Então, assim, hoje, acho que a gente está arranhando só a superfície do que esse mercado pode ser. Eu acho que se hoje alguém acha que esse mercado é grande, ele vai se surpreender daqui a alguns anos como ele vai crescer. O agro hoje, então, a biotecnologia, ele é maior que o fármaco? Hoje eu diria que sim. Eu acho que o fármaco hoje, quando a gente pensa em indústria farmacêutica, muitas indústrias não trabalham com bioprocessos. Muitas indústrias farmacêuticas trabalham com processos químicos de simplesmente produzir moléculas sintéticas, fazer formulações ali, seja comprimido, líquida, para colocar no mercado. Algumas empresas farma trabalham com bioprocessos em alguns produtos específicos. Enquanto hoje é difícil a gente ver alguma empresa do agro não estar trabalhando com biológico também. Quem não está, com certeza está pensando em ter um biológico na sua linha também. Então, hoje é um mercado muito amplo e que tende a crescer muito. Enquanto eu diria que a indústria, né, a base farmacêutica de biológicos hoje está muito bem estabelecida. Enquanto a do agro ainda tem muito ainda que se estabelecer, muitas plantas e ampliações a serem feitas. A gente pega até as culturas que falta informação também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente, né? Não é nossa, que gigante perto do que tem no Brasil em relação ao agro, mas eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando que tinha mais de 10 mil hectares de pitaia no Brasil hoje. Cara, você não tem um boletim técnico sobre pitaia e com certeza o biológico traz resultados positivos de alguma forma. Não tem um estudo aprofundado sobre isso. E eu estou trazendo a pitaia aqui, né, que é uma planta, veio no Brasil como planta ornamental e tal,
mas 10 mil hectares não é nada comparado ao agro, mas você imaginava que tinha 10 mil hectares? Mas já são 10 Já mil são hectares. 10 mil. Já Uma são planta que 10 é mil. exótica, né? E outra, você pega, quando você vai aplicar qualquer insumo, uma HF, né, numa fruticultura, por exemplo, você não aplica uma, duas vezes. É o ano inteiro aplicando. Então, esses 10 mil, quando a gente vai falar em volume de produto, se torna 20, 30, 40 mil hectares, né? Porque se aplicam-se várias vezes. E quando você fala, Vladimir, estamos só arranhando os biológicos no agro. Essa questão do metabólico a gente já fala há um tempo, né? Há 2, 3 anos já se fala mais ali na ponta, no mercado. Como você enxerga o passo que nós estamos nessa questão de metabólitos, produtos 100% metabólitos no mercado nacional? Eu acho assim, Thiago, se fala há um bom tempo, muita gente tem isso, às vezes até como um argumento de venda, mas pouco se quantifica ou se controla a produção desses metabólitos hoje. Tá. Então, acho que o passo é dentro do bioreator. A gente produzir e saber quanto eu vou ter exatamente daquele metabólito. Então, como eu chamei o metabólito aqui de subproduto. Subproduto é aquilo que é produzido ali, mas o interesse é a célula. Talvez daqui a um tempo a gente use o bioreator para produzir exatamente aquele metabólito. O que também cai numa discussão bem interessante na parte regulatória. E esse metabólito, o que ele vai ser? Químico ou biológico? Porque ele é uma molécula. Sim. Mas eu acho que o interessante mesmo é quando a gente pensa nessa aplicação, porque o produto biológico, né, a célula em si, o micro-organismo com os seus metabólitos, com toda aquela carga que ele leva para o campo, ele não é simplesmente uma molécula que, assim como quando a gente toma um comprimido, às vezes não faz mais efeito, porque aquele vírus, aquela doença se instalou na gente e teve resistência. O ser vivo, ele sempre busca uma alternativa, ele sempre busca um caminho. Como já diria lá naquele filme do Jurassic Park, né? A vida sempre busca, sempre acha um jeito. Então, quando você aplica aquele micro-organismo no campo, ele atacar, por exemplo, vamos dizer, um nematóide, ele vai ter que achar uma forma de infectar ele ali. E talvez, da forma convencional, ele não consiga, mas com os metabólitos, com algumas interações ali, ele vai conseguir de uma outra forma infectar. Dando um exemplo que pode ser aplicado em outras pragas ou em outros tipos de efeitos que se busca no biológico. Então, hoje, você controlar, sem entender que, olha, se eu tiver mais desse metabólito, eu vou ter mais eficiência, talvez não seja nem tão importante eu ter tanta concentração de micro-organismo, mas sim daquele metabólito. Então, hoje, acho que a evolução ela passa muito por isso. Eu controlar exatamente o que eu consigo produzir dentro do bioreator. Então, com certeza. Como você citou a questão da pitaia, né? A pitaia, ela até outro dia não tinha no mercado brasileiro. 5, 6 anos atrás você não via pitaia. 5, 6 anos atrás, você comprar uma pitaia era caríssimo. Quando eu estive no México, eu percebi que eles lá buscam biológico muito para culturas de alto valor agregado. Então, quando a gente pensa no biológico, na soja, com certeza existe um rendimento muito interessante para quem está aplicando para diminuir custos e vender a soja pelo preço que o mercado está pagando. Mas quando você fala de produtos que podem ter um valor agregado mais alto, imagine o quanto um biológico pode ser interessante e atrativo. Talvez para culturas mais delicadas, como o mirtilo, como eu vi lá no México, como a pitaia, como outros HFs no Brasil, a gente precisa controlar isso de maneira mais precisa, porque a gente não pode ter perda nenhuma. Eu não tem muito a ver com o nosso episódio, mas eu queria aproveitar esse gancho, é um gancho. Eu tive a oportunidade de acompanhar durante esses últimos meses a produções, né, de HF, né, de flores também, mas falando mais de HF, eu acho que o biológico ele tem até uma questão de responsabilidade dentro Sem do HF, dúvida. porque, gente, a sociedade tem um apelo de ter um visual na fruta que não é necessário muitas vezes. O supermercado que vai comprar esse produtor tem que cumprir esse apelo da sociedade, então ele força o produtor a vender mais barato. Então o comprador, vou te colocar uma taxa aqui de 30%, menos 20%, porque sua fruta está com visual ruim. E aí o produtor, para não ter isso, ele tem que aplicar, às vezes, um manejo um pouco mais agressivo quimicamente falando. E não é necessário. Não tem necessidade nenhuma, é necessidade visual. Então, eu gosto muito de falar que quem da sociedade, que não está ligado ao agro e várias vezes milita sobre o agro, né? Seja da forma positiva ou negativa, e aqui eu não estou tomando partido de nenhum lugar,
em vez de você lutar, às vezes, para bloquear alguma coisa, por que você não luta, às vezes, para o pessoal usar um pouco mais de biológico, por exemplo, numa estufa de HF? Isso vai facilitar muito. Isso aí movimenta o mercado de bioinsumos, que já é grande. Não vai fazer diferença, na verdade, mas já Mas ajuda, mas conscientiza. E isso também vai ao encontro do que o pessoal luta, né? Que o pessoal milita, menos resíduo, né? O mundo está com essa luta, né? A Europa, a própria China voltaram vários containers de soja, né? Seja por pesticida. Há algum tempo atrás, dentro de 2024 também, algumas cooperativas de café tiveram problema de volta de container por conta de resíduo químico. Então, o mundo tem essa luta. E no Brasil, acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, porque às vezes o pessoal milita e quase sempre é errado. Eu vejo, né? Não sei. Errado. Milita por coisas erradas. Tem os seus desafios, o agro, né? Mas a gente poderia lutar por isso, por exemplo. Você tem um tomate ali, às vezes, com menos manejo químico. Às vezes tem macrobiológico e microbiológico, você adiciona no seu manejo e você elimina uma aplicação de inseticida químico. O químico, ele não é um vilão, é uma ferramenta que a gente tem que usar. Sim, sem dúvida. Porém, existem ferramentas biológicas hoje que a gente consegue utilizar, trazer resultado dentro do orçamento e diminuir aplicações químicas. Isso existe. É em todas as culturas? Não, não é em todas as culturas. Pode ser que um dia seja em todas as culturas? Pode ser. Mas hoje existem várias culturas, por exemplo, como tomate, por exemplo, como morango, que a gente consegue fazer isso. Então, quem não for do agro está escutando isso, dá uma estudadinha sobre isso. Quando for militar, pensa nisso. Porque eu vejo o pessoal na Paulista lá, esse dia eu vi um vídeo, cara, tire o dinheiro do agro. Cara, como tirar o dinheiro do... assim, é estranho, né? É estranho. Não, acaba sendo muito raso uma reclamação nesse sentido. Muito raso. Sem entender realmente o que está sendo aplicado ali. Hoje, o que se investe em tecnologia, em desenvolvimento no agro, é muito importante para continuar alimentando o país. Então, como você disse, quando a pessoa deixa de usar o químico para usar o biológico, normalmente o efeito, obviamente, ele não é tão rápido quanto o químico. Então, vai acontecer isso. Às vezes, frutas, como você citou aí, o morango, manga, goiaba, essas frutas que acaba tendo um valor agregado interessante, que qualquer defeitinho ali diminui o preço dela. Então, é bem isso. Se você trabalha com biológico, tem que aceitar que não vai ser a mesma coisa que um químico, mas o que isso gera de retorno para a sociedade e para o próprio agricultor. Realmente, de ter o controle ali e você não ter esse resíduo. Então, quando se fala assim, tire dinheiro do agro, tá, e como a gente vai continuar desenvolvendo, continuar com a mesma área que a gente tem, alimentando a população que cresce todo ano. Sim, Então, acho que, às vezes, eu tenho até uma camisa do AgroBio escrito Calma Militante, o agro é bio. Eu vou te dar uma camisa dessa. Bacana. E, em vez de falar tire dia do agro, ou alguma coisa semelhante, fale use mais bioinsumos, tá bom? Ótimo. Uma frase, substitui a frase, use mais bioinsumos. Exatamente. Ô, Vladimir, mas voltando aqui para a nossa conversa... Não, interessante. A biotecnologia, então, e a gente fala muito no agro, na biotecnologia, bioinsumos no agro, né? Não é tão recente, não é tão antigo, né? O fármaco já se usa há muito tempo, né? A gente toma coisa quando está com dor de barriga. Dor de barriga, né? A gente usa bacilos, né? Inclusive, eu estava tomando bacilos esses dias. Bacilos aqui serve para a saúde também. Mas no agro ele é recente, não vamos falar 10 anos aí, vamos colocar que tem um movimento mais forte, né? Sim, sem dúvida. Se usa há muito tempo, mas um movimento mais forte, mais comercial, vamos pôr nem 10 anos, vai pôr uns 5, 8 anos. A fábrica, hoje, a demanda do agro brasileiro é muito grande. Sim. Com esse mercado aquecido que nós temos hoje, quais os desafios que nós temos dentro, não no campo, mas que nós temos dentro da biofábrica em si? Então, Thiago, eu acho que isso passa muito pelo que você falou. Há 10 anos atrás, se a gente pensar há 30, já se produzia biológico aqui no Brasil. A diferença é que era desacreditado. Desacreditado desde quem pesquisava até o agricultor. Achava que aquilo não ia funcionar, que aquilo não se via resultado, ou como o pessoal apelidou, de água de batata. Porque é isso que a gente acabou de falar, da questão das frutas, né? Precisa-se ter uma paciência, várias aplicações para ter um retorno interessante. Mas para ter também uma estabilidade interessante. Porque uma coisa que é muito importante no biológico, que ele devolve a vida para o campo. Ele leva ali, você vai ter um equilíbrio na biota daquela cultura entre outros insetos, micro-organismos, planta, que vai fortalecer
de você continuar tendo um solo fértil. Enfim, o que acontecia antes para o que acontece agora, o mercado mudou. 10 anos para cá, ele está cada vez mais aquecido, cada vez mais acreditado. E o que passa dentro da biofábrica para manter isso acreditado? Ter um controle de qualidade alto. Porque imagine só, foi criado toda essa expectativa, toda essa confiança nos produtos biológicos, de repente você começa a receber um produto que realmente não faz efeito. Você está acostumado a usar safra após safra, teve essa paciência e você começa a receber um produto de baixa qualidade, que não controla uma praga, que não faz a inoculação na sua soja. Você tem que entrar com um ativo químico de novo, entrar com nitrogênio, entrar com fósforo. E aí? A gente coloca tudo a perder. Então, hoje, para continuar, como eu disse, vai crescer muito ainda, mas passa muito por isso. A gente continuar produzindo produtos de alta qualidade. Hoje, o Brasil ele produz produtos de extrema qualidade, vários produtos muito bons. Só que a gente precisa, além de trazer essa inovação que eu falei, de trazer novos produtos, novas tecnologias, é manter essa régua alta, quem sabe até subir. Então, hoje, o maior desafio dentro de uma biofábrica é ter qualidade. Ter qualidade é ter um equipamento que não contamine, ou seja, que não tenha outros contaminantes, outros micro-organismos indesejáveis, que tenha boas concentrações, que essas concentrações tenham vitalidade para chegar em campo e fazer o papel dela. Enfim, eu acho que passa muito por esse ponto. Se você não tem controle de qualidade ou não tem uma fábrica que é eficiente para produzir aquele micro-organismo isoladamente, com certeza vai colocar tudo a perder. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, né, a empresa de vocês, a fábrica e tudo mais. Então, um ambiente muito asséptico, vamos falar assim, tudo muito limpo, organizado, né? E assim, a gente vê que isso dá um tempo de partilha para o produto, né? Afeta diretamente nisso, a formulação para a gente operacionar isso no campo. E aí você falou que você tem o Biofabric, né? Vocês falaram lá no projeto. Aí eu fiquei curioso. Uma empresa que é focada, o business core de vocês é a indústria. E vocês têm uma linha de on-farm, vamos falar assim. Como você enxerga um farm no Brasil? Eu vejo o seguinte, Thiago, o on-farm como mercado, eu acho que ele vem realmente para agregar nesse crescimento do biológico no Brasil. Se a gente pensar, há alguns anos atrás, quando o on-farm começou a surgir no Brasil, aconteceram de vários agricultores comprarem caixas d'água, qualquer recipiente, qualquer container para produzir os seus biológicos. O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu é que muitos falaram, isso aqui eu não quero fazer, eu quero continuar comprando. E outros falaram, não, isso aqui pode melhorar. Então, acho que o on-farm, ele tem, sim, não vou negar que ele tem os seus problemas de você não produzir, como eu acabei de dizer, com qualidade, com repetibilidade. O que quer dizer isso? De eu produzir hoje o mesmo que eu produzir amanhã e depois e continuar. Padrão dos lotes, né? Isso. E aí, te interrompendo rapidamente, falar. vocês conseguem enxergar isso dentro das duas vias que vocês trabalham ali? Hoje sim, é que tanto o Biofabric, apesar de ser voltado, né, para quem quer fazer um produto de maneira mais rápida e fácil, ele segue um nível de asepsia muito alto. Então, hoje, essas bolsas são irradiadas com raio gama para garantir que não tem nenhum contaminante nelas. Entendi. Mas os primeiros clientes que compraram o Biofabric foram indústrias que queriam produzir inóculos de qualidade para os seus bioreatores. Então a tecnologia já era alta desde o início, né? Porque produzir inóculo é muito mais difícil, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente sempre pensou muito nisso. A gente não quer colocar um produto no mercado que contamine, que dê problema. Mas eu olho o on-farm muito como isso, como um disseminador do biológico. Algumas coisas eu realmente posso dizer que eu sou crítico, eu acho que não tem como condição de você fabricar em uma larga escala um produto sem controle de qualidade, mas de certa maneira isso popularizou o biológico. A partir do momento que a pessoa tentou produzir, vamos colocar assim, dentro da sua propriedade, e viu que aquilo poderia ser melhor para ele, ou ele buscou comprar ou ele buscou se tecnificar. De uma forma ou de outra, ele ficou dentro do bio. Ele não saiu para falar, não quero mais saber de biológico. Ele entendeu que aquilo era importante. Então, houve um grande crescimento do mercado a partir disso. Agora, eu acho que realmente tem que se produzir com qualidade, porque o risco de você produzir algo indesejável ali, às vezes até prejudicar a lavoura e quem está manuseando... Existe.
Existe. Então, por isso que a gente sempre preza por trabalhar com produtos, equipamentos que vão garantir essa asepsia. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso só ajudou a crescer o mercado. Agora, ele precisa continuar se tecnificando. E é o que eu tenho visto. Hoje, muita gente que começou lá na caixa d'água, hoje tem uma biofábrica asséptica, realmente com um padrão de qualidade mais elevado. Quem estava lá atrás e decidiu não seguir, aposentou a caixa d'água, mas está comprando produto biológico. E um ponto que é bem importante dizer aqui, e isso eu falo muito dos nossos clientes, são grandes players do mercado na Albion. E o que eu vejo, eles não estão com receio do on-farm. Por É quê? isso que eu ia falar. Esses clientes nossos, que têm as nossas biofábricas, eles não querem produzir uma commodity. Eles querem produzir um produto de alta qualidade ou até um produto original. Alguns deles têm produtos que outros nem têm. Micro-organismos específicos. Esse tal foco no player comercial, dele conseguir entregar para o agricultor uma tecnologia tão avançada que ele não vai reproduzir na fazenda. Ele vai continuar fazendo os micro-organismos na fazenda, mas vai continuar comprando do mercado a tecnologia que está mais avançada. Então, não vejo receio das empresas sérias e grandes que são clientes da Albion hoje no mercado on-farm. Elas sabem que elas vão continuar fornecendo para os clientes. É um nicho, né? O on-farm, a gente vê que é um nicho de mercado. Eu acho que o on-farm, até falei numa live esses dias com o Augusto Silva, um abraço ao Augusto Silva aí, da Libertas. Ele perguntou, e você é contra ou a favor? Eu falei, cara, o on-farm, eu acho que ele tem que existir mesmo, porque pensa, vamos pegar situações, por exemplo, que a logística da fazenda é horrível. Como que o cara vai esperar, não vou aplicar o produto porque o produto não vai chegar? Ou, nesses casos, por exemplo, de grandes produtoras, inclusive, usinas, você vê, por exemplo, o pessoal tendo biofábricas dentro das usinas, produzindo algo específico, né? E gerando resultado em campo. Isso é visível. Excelente, Vladimir. E, Vladimir, como que esses bioprocessos que você falou dentro das fábricas, eles impactam diretamente no campo ali? Como que você vê a forma mais direta que impacta? Eu acho, Thiago, que o maior impacto desses produtos, por mais que a gente falou de sustentabilidade aqui, é no bolso. Então, hoje, você tem produtos que, fazendo o papel deles ali, diminuem os custos de aplicação. Mas, como eu falei, não é na primeira safra. Às vezes não é na segunda, mas a partir do momento que o agricultor investe nessa tecnologia e mantém ela no campo, depois de algumas safras, ele tem uma coisa que todo agricultor quer: estabilidade. Enquanto, quando ele segue algumas aplicações químicas, às vezes ele tem que aplicar mais, menos, tem safra. Quando ele faz o controle biológico, ou mesmo a questão de aplicar para você inocular a planta, para utilizar nitrogênio ou um solubilizador de fósforo, você consegue, ao longo dos anos, saber o quanto você vai aplicar e o quanto você vai render naquela planta. Enquanto você vive, às vezes, naquele mundo de gangorra, a estabilidade é o melhor dos mundos. Tem um outro colega que eu queria mandar um abraço aqui, que é o Adriano Cruvinel. Para quem conhece ele, que ele é do grupo de agricultura, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS, ele fez uma palestra na nossa filial em Sorriso, excelente, mostrando isso que ele fez na fazenda da família dele. Ao longo das safras, depois da quinta, sexta safra, ele atingiu essa estabilidade. E isso é o sonho de todo agricultor. Por quê? Porque ele investiu e insistiu no biológico. E aí ele viu o resultado. Mas assim, ó, até você falou segunda, terceira, cara, os agentes biológicos que a gente aplica no solo hoje, primeira safra, primeiro uso. Com certeza. Você vê em cana, em soja, milho, a quantidade de sacas, e no caso da cana, toneladas por hectare, é muito superior do que o investimento que você faz no produto por hectare hoje. Sem dúvida. Todos dos campos que eu acompanhei, não foram poucos, né? Ou fazendo ou acompanhando, quando eu estava como gestor de um time, não teve nenhum que falou assim, não deu lucratividade, não trouxe, não agregou. Não teve nenhum, eu me recordo. Não foram O que eu poucos. vejo é que, ao longo das safras, o que acontece é que aí você diminui a aplicação. E aí o lucro realmente fica melhor, né? Sim, sim. Você acaba gastando menos na aplicação e continua rendendo a mesma, seja soja, seja cana, seja o algodão. E, Vladimir, a gente teria muitos assuntos para conversar, sem a gente vai dúvida. ter outras oportunidades, mas antes de finalizar também, você falou de Sorriso, vocês fazem muitos eventos, né? Eu Sim. acompanho vocês, até em março vou estar com vocês lá.
Mas vocês fazem muitos eventos, fizeram muitos eventos técnicos o ano passado. E vai ter um Sorriso, né? Fala um pouquinho pro pessoal aí dos eventos. Sim, sem dúvida. Agora, no dia 13 de fevereiro, a gente vai fazer um evento lá na nossa filial de Sorriso, onde o foco vai ser na nova lei dos bioinsumos, que foi assinada agora, no final do ano. Muita gente com muitas dúvidas. Estamos levando lá uma consultora nossa, que é a Silvia da Gert, que ela, aliás, um abraço para a Silvia também. E ela vai explicar um pouco mais para o nosso público de lá sobre isso. Além desse evento, que você foi convidado a participar aqui em Cajuru, a gente vai falar sobre esse mercado de cana, que também muita gente com dúvidas sobre quais micro-organismos estão sendo aplicados, quais as novidades desse mercado, onde a gente vai ter uma outra podcaster lá também, que é a Gabriela Vieira. A Gabi veio aqui, a Gabi é sensacional. Eu pretendo esse ano, se tudo der certo, a gente fazer um cast aí no nosso podcast, nessa temporada, só com podcasters. Excelente. Para a gente conversar com você, com ela, com o pessoal que está levando esse meio de comunicação, usando esse meio de comunicação para divulgar as novidades do agro, dos biológicos, que eu acho que isso que você está fazendo aqui é uma prestação de serviço à sociedade sem assim, tamanho, Thiago. Eu acho que levar conhecimento para o público é a melhor coisa que a gente pode fazer. Como já dizem, né? Um livro fechado não adianta nada. Fazer isso aqui, você está abrindo o seu livro e obrigado por deixar contribuir aí com um capítulo dele. Eu que agradeço, cara. O AgraBio, um dos objetivos é levar informação mesmo pessoal. A gente tem muito debate de biológicos, né? E eu sempre trabalhei com biológicos, desde a minha formação, na faculdade já. E eu via que esse mercado está na curva de aprendizado, até falei isso no Bioreator de Ideias, né, no podcast de vocês. E eu acho que precisava de uma ferramentas como essas, como a Gabi também tem, ela veio aqui, o Me Pendia, para a gente enriquecer esse debate. Porque tem muitas respostas a se obter, muitas meias respostas obtidas, que a gente não pode deixar como 100% de verdade, né? Bom, Vladimir, quero agradecer a sua presença. Obrigado mesmo. Parabenizá-lo pelo profissional que você é, que tive a oportunidade de o conhecer. Parabenizar pela Albion, uma empresa que faz diferença positiva no mercado do agro, em outros mercados também, como você já falou. Estenda meu convite para o Ricardo, vou mandar mensagem para ele também, mas que ele venha aqui. E que vocês continuem, cresçam absurdamente, cara. Conte com a AgraBio e estamos juntos. Obrigado, Thiago, pelo convite. E com certeza a Albion vai estar participando aqui também com o Ricardo, desse espaço fenomenal aqui de divulgação de conhecimento. Excelente. Obrigado, Vladimir. Bom, pessoal, finalizamos mais um episódio do AgraBio com esse profissional incrível, Vladimir. Albion, para quem não sabe, é uma empresa que fica sediada em Cajuru, atende o Brasil inteiro. Dá uma pesquisada no site da Albion. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal. Estamos juntos. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.